Olá, eu sou Patrícia Ritchell, sou pesquisadora da Embrapa Vivinho e trabalho no Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, cujo principal objetivo é desenvolver novas cultivares brasileiras de uva. Eu vou hoje comentar um pouquinho com vocês aqui sobre o programa em si e também sobre os nossos principais resultados. Então, o conteúdo que eu pretendo apresentar para vocês hoje é o seguinte: como eu falei, uma pequena introdução somente para contextualizar o programa, e depois eu vou falar sobre os nossos resultados e nossas perspectivas no desenvolvimento de novas uvas para elaboração de suco. Nesse tema eu vou focar em compostos relacionados à saúde e também em resultados que nós temos agora de elaboração de vinhos com essas cultivares que originalmente eram para a elaboração de sucos, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento e perspectivas de desenvolvimento de uvas para a elaboração de vinhos, focando principalmente nos aromas da BRS Bibiana, que foi a última cultivar para a elaboração de vinhos que nós lançamos em 2019. E por fim eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento e perspectivas de novas uvas de mesa. Vou falar sobre resistência ao míldio, sobre a colheita e a definição do sabor da BRS Vitória, e também vou enfocar uma coisa sobre compostos relacionados à saúde nessas cultivares de uvas de mesa. Bom, então, o programa ele é conduzido pela Embrapa Vivinho desde 1977. Ele hoje em 2020 está fazendo 43 anos. Ele é conduzido aqui em Bento Gonçalves e também na estação de viticultura tropical em Jales, mas nós atuamos nas principais regiões vitícolas brasileiras. Por quê? O programa ele tem um alcance nacional. E quando a gente está atuando nessas regiões, a gente atua junto com parceiros. Por exemplo, quando nós vamos atuar no Vale do São Francisco, nós temos um grande parceiro que é a Embrapa Semiárido, que nos ajuda então a atuar ali naquela região. Sem eles, dificilmente a gente teria o impacto que a gente está tendo hoje, eu vou mostrar para vocês, com as nossas uvas de mesa no Vale do São Francisco. Os principais objetivos do programa são o desenvolvimento de cultivares de uva que sejam resistentes a doenças e que tenham adaptação às principais regiões brasileiras, vitícolas, né? E quando eu trato de diferentes finalidades, de uvas para diferentes finalidades, eu tenho também objetivos específicos. Por exemplo, no caso do desenvolvimento de uvas para a elaboração de vinhos, nosso objetivo é ter uvas mais rústicas, mas cujo perfil enológico remeta a um perfil enológico de uma uva elaborada com cultivares da espécie Vitis vinifera, ou cultivares de uvas europeias. Quando eu trabalho com uvas para elaboração de sucos, que aqui eu estou chamando de dupla finalidade, porque elas também podem ser usadas para a elaboração de vinhos, eu estou buscando a cor do produto final, uma cor bem intensa, o conteúdo alto de açúcares, o aroma e o sabor aframboesado, né? E quando nós falamos no desenvolvimento de uvas de mesa, nós estamos buscando principalmente o sabor diferenciado e também a ausência de sementes, que a gente chama de apiremia, embora a gente também trabalhe ainda com uvas com sementes. O programa ele é conduzido basicamente por métodos de melhoramento do tipo, convencional. Isso quer dizer que a gente não usa nenhuma metodologia que envolva organismos geneticamente modificados ou coisas do gênero, tá? Basicamente, como é que se faz, como é que se melhora, né, uma cultivar de uva? Como é que se desenvolve uma nova cultivar de uva? Inicialmente a gente tem sempre uma fase que é a fase de planejamento, então eu planejo qual é a cultivar que eu quero ter ao final do processo. Por exemplo, se eu quero ter uma cultivar que seja resistente ao míldio, que é uma das principais doenças da videira no Brasil, e que tenha um alto conteúdo de açúcares, eu então procuro numa base de dados quais são as cultivares que se destacam pela resistência ao míldio e pelo alto conteúdo de açúcares. Eu estou definindo aí os progenitores ou os pais de um cruzamento que eu vou fazer. Então, se eu defino que o progenitor masculino ou pai vai ser a cultivar resistente ao míldio, eu vou ao campo, coleto cachos dessa cultivar,
levo para o laboratório e eu extraio o pólen dessa cultivar, que a gente pode ver aqui nessas fotos aqui na apresentação. A cultivar, por outro lado, aquela cultivar que vai ser a progenitora feminina ou a mãe, eu vou ao campo e com o cacho ainda conectado à planta, eu faço a emasculação, ou seja, a gente tira toda a parte masculina das flores desse cacho de uva e eu protejo esse cacho. Na sequência, eu busco no laboratório aquele pólen que eu havia extraído do progenitor masculino e faço uma polinização, ou seja, eu fecundo as flores ou os ovários, né, da planta feminina com o pólen e depois eu protejo o cacho e ao final do processo eu vou ter então um conjunto de 100 ou 200 sementes. Essas sementes vão me dar novas plantas que eu vou levar ao campo e eu vou então nessas novas plantas que são irmãs, eu vou avaliar se eu tenho alguma que reúna aquelas características que eu planejei para cultivar final, ou seja, resistência ao míldio e alto conteúdo de açúcares. Aquelas que atenderem esse objetivo eu vou selecionar e vou então reavaliar esse material durante vários anos dentro da Embrapa, coletando mais informações sobre ele. Em determinado ponto, a gente então define, esse material tem potencial para ser uma nova cultivar. Aí a gente parte para a fase final do processo, que é testar esse material junto com os produtores, em parceria com produtores, ou seja, validar esse material. Se ainda assim o material for aprovado por nós e pelo produtor, nós então lançamos o material, protegemos, registramos e lançamos o material como uma nova cultivar. Basicamente esse é o trabalho. Quando eu trabalho com uvas, com o desenvolvimento de uvas sem sementes, a gente tem um passo adicional no laboratório que se chama o resgate de embriões. Com o fruto desses cruzamentos eu não vou ter semente, porque eu estou cruzando uvas que não têm sementes. Então eu não vou ter aquele grupo de sementes para poder germinar e levar ao campo. Nós então resgatamos essa semente e ter essa semente, ou um primórdio de semente, que é antes da semente abortar, que é o processo normal numa uva sem semente, nós coletamos essa semente, introduzimos in vitro e terminamos o processo de desenvolvimento ali. Quando eu tenho uma nova planta dentro do tubo de ensaio, a gente então entra de novo no processo normal. Eu levo ao campo e faço aquela série de seleções, levo a validação e se tudo der certo, a gente lança o material como uma nova cultivar. Bom, como os resultados desse programa, nos cultivares para elaboração de sucos, foram lançados 7 novas cultivares como resultado do programa, tá? E eu vou apresentar essas cultivares para vocês com um enfoque novo. Eu vou falar sobre os compostos relacionados à saúde nessas cultivares e vou falar também da avaliação dos vinhos que foram elaborados com essas novas cultivares que originalmente foram desenvolvidas para a elaboração de sucos. Quem quiser detalhes agronômicos do manejo dessas cultivares pode se referir à página do Embrapa Vivinho, que eu acho que tem uma série de informações sobre isso lá. Tá? Então, esse trabalho que buscou qualificar os compostos relacionados à saúde nas novas cultivares brasileiras de elaboração para suco, ele foi feito em parceria com o IAC e resultou no desenvolvimento e defesa de uma tese que foi então defendida na Unesp de Botucatu, tá? Envolvendo também a Unicamp. Eu vou apresentar hoje parte desses resultados, porque a tese ela é bem extensa e ela faz uma caracterização fitoquímica dos sucos de uva e vinhos tintos elaborados com as cultivares BRS. Então ela envolve a caracterização dos aromas, de uma série de compostos relacionados à saúde, a caracterização de aminas biogênicas, que são compostos também relacionados à saúde, e a capacidade antioxidante desses derivados. Mas a gente vai se ater aqui a apresentar os resultados dos compostos relacionados à saúde, especialmente de flavonoides e de ácidos fenólicos. Tá? As antocianas, que são um tipo de flavonoides, elas têm propriedades anti-inflamatórias e elas também estão relacionadas à saúde cardiovascular. No caso, quando nós fizemos a avaliação das antocianinas totais,
As cultivares que se destacaram foram a BRS Magna, a BRS Violeta e a BRS Cora, tá? E os compostos que foram achados em maior quantidade foram a malvidina, a cianidina e a delfinidina. A gente tem ainda que destacar que as antocianinas, além de fazerem bem à saúde, terem esse potencial, elas também tornam os frutos mais atraentes para o consumo. Então, elas tornam as uvas com umas cores mais vibrantes, que isso nos atrai o suco com uma cor violácea mais vibrante. Então, isso faz com que a gente tome mais suco. E nesse processo, então, a gente consome uma maior quantidade de compostos relacionados de outros compostos relacionados à saúde que estão ali nas uvas, tá? Um outro tipo de flavonoide são os flavonoides. Eles também são antioxidantes e eles têm propriedades antimicrobianas, tá? Que hoje em dia é bastante importante em tempos de coronavírus. As cultivares que se destacaram no conteúdo de flavonoides foram a BRS Cora, a Concord Clone 30 e a Bordeaux. E as substâncias, os compostos que foram achados em maior quantidade foram a rutina, a quercetina e o camperol. Com respeito às flavonoides, especialmente a catequina, que foi o composto que foi avaliado nesse caso, a BRS Magna, a Violeta e a Cora se destacaram. Esses compostos eles também têm propriedades antioxidantes e antimicrobianas. Com respeito às flavonas, o composto que foi avaliado basicamente foi a luteolina. E as cultivares que se destacaram foram Magna, Violeta e Bordeaux. As flavonas, elas são importantes na saúde cardiovascular e elas também têm propriedades anti-inflamatórias. E, finalmente, os ácidos fenólicos, que foram outro tipo de compostos relacionados à saúde avaliados nessa tese, que são importantes, especialmente, eles são antioxidantes bem potentes. Então, eles protegem contra doenças que estão relacionadas ao estresse oxidativo. Que doenças podem ser essas? O câncer, o Alzheimer, o Parkinson e a diabetes, por exemplo. Tá? Além disso, os ácidos fenólicos, eles protegem a cor das frutas e dos derivados. Tá? Então, eles protegem as antocianas, ou seja, quando você tem a associação de ácidos fenólicos, faz com que a gente tenha um conteúdo maior de antocianinas. Tá? As cultivares que se destacaram com respeito aos ácidos fenólicos foram a BRS Magna, a Violeta e a Concord Clone 30. Uma coisa que a gente deve observar aqui é que a cultivar Isabel Precoce, que é uma cultivar muito popular na elaboração de sucos e que provavelmente está em toda a composição de sucos que a gente toma hoje no Brasil, vocês observem que ela não se destacou com respeito ao conteúdo de nenhum desses compostos relacionados à saúde. Mas já existem trabalhos na literatura que mostram que quando a gente faz um corte ou um blend, ou seja, quando a gente mistura a Isabel Precoce com uma cultivar como a Violeta ou como a Magna para melhorar a cor do suco, fazer com que o suco fique com um conteúdo violáceo mais intenso, a gente também melhora o conteúdo dos compostos relacionados à saúde em relação a se a gente tivesse um suco somente com a Isabel Precoce. Tá? Então, embora ela não tenha se destacado, quando a gente vai fazer o corte, a gente agrega uma quantidade maior de compostos relacionados à saúde. Então, com respeito aos compostos relacionados à saúde, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, mostrar para vocês. E agora eu quero conversar um pouquinho sobre a avaliação dos vinhos elaborados com essas cultivares que originalmente foram desenvolvidas para a elaboração de sucos. A gente também vai apresentar resultados, alguns resultados são dados ainda não publicados por nós, e outros também são fruto dessa parceria com o IAC, com a Unesp e com a Unicamp. Tá? Aqui, basicamente, eu vou apresentar para vocês a análise das 7 cultivares lançadas pela Embrapa e de 5 cultivares de domínio público, 3 clones de Bordeaux, 3 clones de Bordeaux, a Concord e a Isabel originais. Tá? Que características foram avaliadas? Bom, na uva, nós analisamos o conteúdo de açúcares, a acidez e o pH. Nós, então, elaboramos o vinho, fizemos essas mesmas análises, açúcares, acidez e pH, e, além disso, no vinho nós analisamos o índice de polifenóis totais,
as antocianinas e avaliamos também a cor, usando um colorímetro e também espectrofotometria. E por fim fizemos uma análise sensorial desses vinhos, avaliando 19 características visuais, olfativas e gustativas e pedindo também aos avaliadores que dessem ao final uma nota geral para cada um dos vinhos. O objetivo dessa análise é a gente definir quais os vinhos são mais semelhantes em relação a essas características, quais são mais diferentes e o que diferencia esses vinhos. Como resultado da análise, a gente obtém um gráfico como esse que está sendo mostrado na tela. E a gente pode ver, então, que o grupo de cultivares ele foi dividido em dois grupos bem distintos. O primeiro grupo inclui os 3 clones de Bordeaux, as cultivares BRS Magna e Violeta, e também BRS Carmen, BRS Cora e BRS Rúbia. O segundo grupo envolve Isabel e Isabel Precoce, Concor e Concor Clone 30. E o que é que difere um grupo do outro? Especialmente a cor. O primeiro grupo, o grupo 1, os vinhos elaborados com o grupo 1, eles têm uma cor violácea muito mais intensa, muito mais antocianinas, a cor também medida pelo colorímetro e a cor avaliada pelos degustadores na análise sensorial mostrou que eles têm uma cor mais intensa do que os vinhos elaborados com as cultivares do grupo 2. E quando a gente observa esse primeiro grupo aqui, a gente pode ainda subdividi-lo em alguns pequenos grupos, tá? Que é o que a gente mostra nesse slide. Então, o primeiro grupo, ele inclui os clones de Bordeaux, o que é normal, porque eles têm a mesma genética. Então, é normal, a gente espera que eles fiquem reunidos no mesmo grupo, que tenham pequenas diferenças entre eles. O segundo grupo é formado por Magna e Violeta, e o terceiro grupo por Carmen, Cora e Rúbia. O segundo grupo, formado por Magna e Violeta, se destaca principalmente pela cor. E o terceiro grupo, formado por Carmen, Cora e Rúbia, pelas notas de frutado. Quando a gente compara esse resultado da análise de agrupamento com as notas gerais que foram dadas pelos degustadores, a gente tem um resultado bem interessante. Então, a gente observa aqui, o segundo grupo, que estão aqui ao final desse gráfico, em marrom, ele apresentou, e que não tem uma cor muito atraente, ele apresentou as menores notas gerais dadas pelos avaliadores na análise sensorial. O subgrupo 1, formado pelos clones de Bordeaux, apresentou notas bem semelhantes. O subgrupo 2, que é formado pela Magna e Violeta, e que mostrou e que se destacou pela cor, eles tiveram notas gerais bem diferentes. A Magna teve uma nota geral bem maior do que a Violeta. E a gente sabe que a Violeta, na verdade, ela é indicada para cortes, e não para ser usada de uma maneira varietal. Então, isso se refletiu aqui na nota dos degustadores. E, por fim, nós temos a nota do grupo 3, que se destacaram pelas notas de frutado e que tiveram as melhores notas gerais, onde a BRS Carmen se destacou. Neste grupo, teve a maior nota de frutado, então a gente dá um destaque para ela também. Então, a gente vê que essas cultivares desenvolvidas para a elaboração de sucos, elas também podem se prestar à elaboração de vinhos. A gente tem que fazer os vinhos e fazer uma avaliação criteriosa para a gente ver qual delas a gente pode, então, recomendar para a elaboração de vinhos. Nesse caso, seriam a BRS Magna e a BRS Carmen. Com relação às perspectivas no desenvolvimento de novas cultivares para a elaboração de sucos, hoje nós temos em validação 4 novas cultivares, que se destacam, cada uma se destaca por uma característica específica. Uma delas se destaca pela qualidade, ela tem um alto conteúdo de açúcares, um sabor frutado muito apreciado, tem se destacado sempre nas avaliações sensoriais do suco. A segunda delas se destaca pela rusticidade, ela apresenta uma resistência a doenças bem alta. A terceira se dstaca pela produção, ela tem uma produção bem alta e também pela cor, e mantendo uma cor bem intensa, tá? E a quarta é uma proposta nova, é uma uva
se tudo der certo, ela for realmente lançada, que a gente está acreditando bastante, ela vai ser a primeira uva branca para a elaboração de sucos lançada pelo programa. E numa perspectiva mais a longo prazo, em materiais que foram avaliados agora em 2020, 2019 e 2020, a gente tem um grande potencial também. Nós temos cultivares tintureiras que apresentam cor na polpa na polpa da fruta, né? E cultivares bem produtivas. A gente tem também cultivares brancas e a gente está trabalhando principalmente visando as características normais, a cor, etc., né? Mas também a resistência a doenças, porque a última cultivar lançada, a Magna, ela deixa a desejar nesse quesito, a gente tem consciência disso. E a gente está buscando também cultivares com um pouquinho mais de acidez, principalmente com vistas a regiões tropicais. As nossas cultivares para elaboração de suco, de uma maneira geral, têm a acidez baixa para permitir facilitar os cortes. E isso é importante aqui no sul. Mas quando elas vão para a região tropical, a acidez fica mais baixa ainda. E aí falta aquele equilíbrio para que a gente tenha um sabor leve, né? Um sabor atraente. Então a gente está buscando também nessa leva de novos materiais, a gente está buscando também acidez maior. No caso das uvas para elaboração de vinho, o programa lançou 4 novas uvas na sua história. A Moscato Embrapa, a Lorena, a Margaux e, no ano passado, a BRS Bibiana. A BRS Bibiana, quando os enólogos descrevem o sabor, né, o vinho da BRS Bibiana, eles dizem que ela lembra vinhos, obviamente, vinhos elaborados com uvas europeias, especialmente os vinhos neozelandeses, tá? A coloração ela é amarelo palha clara, ele tem um aspecto límpido e cristalino, e no olfato eles percebem notas de mel, de maçã verde, aromas florais e de um goiaba e de maracujá também. E ainda, quando o vinho está jovem, esses degustadores falam muito que ele lembra os vinhos da uva Sauvignon Blanc. Nós, então, estamos fazendo um trabalho, junto ainda com o grupo do IAC, no sentido de caracterizar esses aromas. O grupo é um grupo principalmente formado por químicos, eles já analisaram os aromas presentes na Bibiana, em comparação com uvas como Malvasia aromática, a Malvasia bianca, o Moscato branco, a BRS Lorena e a Moscato branco R2. E quando nós fizemos uma análise de agrupamento baseada na composição de aromas dessas uvas, foi possível então agrupar esses cultivares que estão aqui nesse primeiro grupo, a Malvasia aromática, a bianca, a Moscato branco e a Lorena. A BRS Bibiana se destacou em separado e o Moscato branco R2 também ficou num grupo separado. Existem alguns aromas comuns entre essas uvas, que dão aromas frutados, aromas de maçã verde, de morango, de uva, abacaxi, pera e floral, e alguns aromas específicos da Bibiana, que dão aromas frutados de maçã e também os aromas florais que a Bibiana apresenta. Nós agora vamos continuar esse trabalho cruzando esses dados com os dados de análise sensorial para que a gente possa então definir as preferências dos consumidores, o que é que atrai, quais os aromas que atraem mais os degustadores cruzar esses dois, fazer uma análise conjunta dos dois dados, né, da análise sensorial e dos aromas presentes nessas uvas. Com relação à perspectiva no desenvolvimento de novos cultivares para elaboração de vinhos, nós temos hoje em validação um material aromático para elaboração de vinhos aromáticos também, em validação em Goiás, em parceria com a Serra das Galés. Aqui a gente tem uma foto dessa uva lá em Goiás, né? E aqui uma foto dessa uva na área da Embrapa Vivinho. Ela provavelmente deve ser recomendada somente para áreas tropicais, porque os cachos são muito compactos
E aqui na região da Serra Gaúcha, por exemplo, quando você vai colher isso, às vezes chove bastante aqui na região na época da colheita, então ela não vai ser muito adequada para essa região. E já na região de Goiás, como você consegue colher ela na época seca, então ela vai funcionar, tá funcionando bastante bem, a gente tem uma perspectiva bem de lançar ela nos próximos anos. A gente tem um novo material também para a elaboração de vinhos aromáticos, que a gente está quase terminando a avaliação aqui na Embrapa Vivinho, e aí ele vai ficar disponível para validação em breve. E em 2019 e 2020, avaliando o campo de híbridos, nós selecionamos vários materiais, tanto de híbridas quanto de cruzamentos de viníferas com viníferas, então para a elaboração de vinhos finos, né? Materiais que apresentam cores intensas, conteúdo de açúcar alto e, no caso de uvas brancas, aromáticos, com cachos mais soltos, bem produtivos. Então a gente tem uma expectativa de estar ofertando esses materiais ainda a longo prazo, né? A gente tem uma perspectiva de longo prazo para o lançamento de novos materiais para a elaboração de uvas, para o desenvolvimento de novas uvas para a elaboração de vinhos. Com respeito às uvas de mesa, foram lançadas 10 cultivares pelo programa, tá? Cultivares com semente, sem semente. As primeiras cultivares lançadas eram uvas do tipo comum, com sementes, que se chamam Dona Zilá e Tardia de Caxias. A uva Vênus não foi desenvolvida pelo programa, mas foi introduzida e lançada aqui para a região da Serra Gaúcha pelo programa de melhoramento genético. Em 2003 foram lançadas as primeiras cultivares apirênicas sem sementes, uvas de mesa sem sementes, né, que são BRS Linda, Morena e Clara. E finalmente em 2012 e 2013 foram lançadas a Núbia, que é uma uva com semente, a Vitória e a Isis, que são uvas de mesa sem sementes, e em 2019 a BRS Melodia, com a recomendação ainda somente para plantio aqui na Serra Gaúcha, foi a última cultivar lançada, uma uva pirênica também bem saborosa. Eu vou enfocar para vocês aqui, na nossa conversa, a resistência ao mildio, a questão de ponto de maturação e qualidade da uva na gôndola, tá? E a questão também de compostos relacionados à saúde em uvas de mesa. Normalmente a gente dá muito enfoque para os benefícios da saúde dos derivados, do vinho e do suco, mas as uvas de mesa, a gente vai ver, também tem um valor muito grande, especialmente a Vitória. Eu coloquei um título engraçado aqui, BRS Vitória e Isis, resistência ao mildio, fato ou fake? Especialmente porque nesse ano houve a safra de primeiro semestre do Vale do São Francisco, ela foi caracterizada por por uma ocorrência de chuvas muito intensa, muito maior do que a média e maior do que os anos passados. E aí os produtores observaram que houve ocorrência de mildio na Vitória, que é considerada resistente, né? Que é resistente, e houve muito questionamento e muita discussão a respeito disso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da resistência. Para a gente poder conversar, eu vou ter que relembrar com vocês alguns conceitos que a gente usa, alguns conceitos básicos que a gente usa para conversar sobre resistência de plantas. A primeira coisa, a gente tem que ter muito claro que imunidade é diferente de resistência. Quando a gente fala de resistência a doenças em plantas, a gente tem dois tipos de resistência, uma resistência que a gente chama de passiva e uma resistência ativa. A imunidade é uma resistência passiva. Passiva por quê? Quando a planta hospedeira entra em contato com o patógeno, ela não tem nenhuma reação a esse patógeno. Então, é chamada de uma resistência passiva. Um exemplo extremo desse tipo de resistência, que é a imunidade, é quando eu coloco, por exemplo, um patógeno que causa danos ao tomate, eu pego esse patógeno, esse fungo, vamos dizer, se for um fungo, né, e coloco ele em contato com a videira.
não vai haver nenhuma reação da planta e também nenhum dano, né? Esse é um exemplo extremo de imunidade. Não é disso que a gente está falando quando a gente fala que a vitória é resistente ao míldio. Quando a gente fala que a vitória é resistente ao míldio, a gente está falando de uma resistência ativa, tá? Ou seja, quando a planta de videira tem contato com o patógeno que causa o míldio, ela sempre tem uma reação. Isso causa uma reação na planta hospedeira, no caso, a videira. E essa reação, ela é sempre, o grau dessa reação é sempre mediado pelo ambiente. Então, são 3 fatores que funcionam aí, que estão funcionando. A planta hospedeira, o patógeno em si e o meio ambiente. A gente vai ver isso em mais detalhe daqui a pouco. E quando eu falo ainda de resistência ativa, existem 2 tipos de resistência ativa. Uma que a gente chama de resistência vertical. Na resistência vertical só tem 2 alternativas, ou a planta é resistente ou a planta é susceptível. Não existe um meio termo, tá? Então eu posso avaliar essa resistência, se a resistência for vertical, puramente vertical, dando apenas 2 notas. Presença da doença, quando é presente a planta é susceptível, quando a doença está ausente a planta é resistente. E existe ainda a resistência horizontal. A resistência horizontal, ela se caracteriza por uma variação contínua no grau de resistência. Então, eu não posso mais usar só presença e ausência. Eu tenho que usar uma gradação, eu tenho que dar notas. Então, eu considero que ela é muito resistente, ou ela é apenas resistente, medianamente resistente, susceptível ou muito susceptível. Tá? Então, basicamente, esses são alguns conceitos que a gente precisa de estar claros para a gente estar falando a mesma linguagem, né? Se eu estou falando de resistência e você está falando de imunidade, a gente não vai conseguir conversar. Aqui só para exemplificar aqueles 3 atores que funcionam quando há o desenvolvimento de uma doença. Isso é uma representação bem clássica que a gente vai relembrar aqui com vocês, que se chama o triângulo da doença. Então, existem 3 atores para o desenvolvimento de uma doença. A planta hospedeira, que no caso, a cultivar, se ela é resistente ou se ela é susceptível, como é que ela se comporta fenologicamente. Às vezes, a floração dela se dá num período em que a doença não está presente porque a condição ambiental não é favorável. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da doença. Eu tenho o patógeno. Então, se o ambiente está favorecendo muito o patógeno, a fonte de inóculo, como a gente diz, ela vai ter muita fonte de inóculo no ambiente. O ambiente também influencia a capacidade de sobrevivência do patógeno, né? E também, uma outra coisa que a gente tem que avaliar é a virulência do patógeno. Se aquela raça de patógeno que eu estou trabalhando, se ela causa ou não causa doença naquela cultivar, naquela planta hospedeira. E por fim, eu já mencionei várias vezes aqui, o ambiente. Se a temperatura, por exemplo, no caso do míldio, temperaturas próximas de 30 graus, 28 graus, uma umidade alta, favorecem o patógeno e desfavorecem a hospedeira, né? Então, tudo isso é importante na hora que a gente vai avaliar o desenvolvimento da doença. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, eu queria caracterizar um pouco a resistência ao míldio que a gente tem, com a qual a gente trabalha no programa de melhoramento hoje. Quando a gente olha da literatura, existem 16 genes que são candidatos ao controle da resistência da videira ao míldio. Eles são chamados de RPV, então a gente tem desde o RPV1 até o RPV16. Quando a gente avalia aqui a genealogia da vitória, a gente observa que existem várias cultivares, elas estão marcadas aqui em amarelo, várias cultivares que participam da genealogia da vitória que são descritas na literatura como resistentes. Então eu tenho Saturno, eu tenho Vênus. Saturno, a resistência de Saturno é mais bem caracterizada que a de Vênus. E eu tenho Villard-Blanc,
que é uma cultivar da série Seivilar. E a resistência que existe em Villar Blanc, ela é denominada de RPV3, é o gene RPV3, que é o gene mais comum que a gente tem em programas de melhoramento no mundo inteiro. Eu tenho cultivares bem conhecidas por serem resistentes ao míldio, como Regent e Bianca, que Regent é uma cultivar para elaboração de vinhos alemã e Bianca é uma cultivar húngara. As duas são bem conhecidas pela resistência ao míldio e a resistência delas é controlada por esse gene RPV3, o mesmo que a gente trabalha aqui no programa de melhoramento. Esse gene RPV3, como é que ele funciona? Quando o patógeno entra em contato com uma planta que carrega esse gene, inicialmente a gente é observado uma reação de hipersensibilidade, a planta reage impedindo a evolução rápida da doença, tá? E na sequência, depois da entrada da doença na planta, entram em ação outros genes que diminuem a velocidade da infecção, que controlam essa diminuição da velocidade da infecção. Tanto a Villar Blanc carrega esse gene e Saturno também, porque a Villar Blanc está presente na genealogia de Saturno através dessa cultivar Aurélia. A Villar Blanc também participa da genealogia de Aurélia e, portanto, da genealogia de Saturno. Tá? Aqui são gráficos que foram gerados em um experimento realizado lá em Jales, na época do lançamento da Vitória e da Isis. O que a gente tem esse gráfico esse experimento foi feito em casa de vegetação com 4 cultivares. Uma cultivar que é o nosso controle positivo, que é a Seivilar, que é a própria Villar Blanc, que aqui nesse gráfico aqui ela é essa linha inferior aqui, está representada por essa linha inferior aqui. No gráfico a gente tem as notas de severidade da doença e os dias após o aparecimento dos sintomas. Então eu tenho aqui na linha inferior a Seivilar, eu tenho o meu controle negativo, que é uma cultivar bem susceptível, que é a Thompson, representada por essa linha superior aqui, tá? E eu tenho a Vitória e a Isis, que estão representadas aqui por essas linhas que estão aqui, né, no meio do gráfico. O primeiro experimento ele foi realizado de janeiro a março, lá em Jales, portanto na época chuvosa, e o segundo experimento em maio e junho, portanto já num período mais seco. O que a gente observa aqui? A doença aparece rapidamente na Thompson seedless, que é o meu controle negativo, que é a cultivar susceptível, e se desenvolve rapidamente, atingindo de forma que a nota de severidade máxima, que é 9, que quer dizer que a cultivar é muito susceptível, ela é rapidamente atingida. Quando eu avalio a relativa a Seivilar, que é a minha cultivar resistente, eu observo que os sintomas demoram muito a aparecer. No caso do primeiro experimento, na época chuvosa, demoraram 40 dias para aparecer os primeiros sintomas no meu controle resistente. E quando eu avalio a Vitória e a Isis, eu vejo que elas têm uma reação intermediária que tende mais para cultivar resistente. Os primeiros sintomas demoraram para aparecer 30 dias. Demoraram 30 dias para aparecer. Além disso, a tendência da cultivar susceptível, ela é de muito mais rapidamente alcançar a nota 9, tá? Enquanto as linhas da cultivar resistente e da Vitória e da Isis nem alcançaram a nota 9 aos 79 dias depois do aparecimento dos primeiros sintomas. Observar aqui a reação de hipersensibilidade que impede o avanço da doença nos primeiros dias e depois a diminuição da velocidade da doença, que é controlada por aqueles outros genes que são, vamos dizer assim, ligados depois que ocorre a reação de hipersensibilidade. Quando eu comparo o experimento que foi realizado, o gráfico do experimento que foi realizado na época mais seca com o gráfico do experimento que foi realizado na época chuvosa, a primeira coisa que eu observo é que a evolução da doença, mesmo na cultivar que é considerada muito susceptível, ela foi mais lenta.
Então a nota 9 foi atingida quase aos 70 dias depois do aparecimento do primeiro sintoma. Na cultivar resistente não houve aparecimento de sintoma, ela sempre teve a nota 1, muito resistente. No caso da Vitória, os primeiros sintomas apareceram aos 44 dias e depois do aparecimento do primeiro sintoma lá na cultivar susceptível, e no caso da Isis aos 57 dias. Então eu vejo que a própria condição ambiental já tornou a evolução da doença mais lenta, além da gente ter também funcionando aqui os genes de resistência que estão presentes na Vitória, na Isis e na Villard-Blanc ou C-Villard, tá? E não estão presentes na TOPS. Uma questão que foi muito discutida pelos produtores do Vale foi se tinha havido, já que a Vitória, que é a doença, o míldio, estava entrando na Vitória, a gente estava observando os sintomas, e que estavam até causando danos na Vitória, se tinha havido o que a gente chama de quebra de resistência da Vitória. Essa quebra da resistência, ela tem a ver com a dinâmica da população do patógeno. A gente tem que imaginar, e eu tentei representar isso aqui neste quadrado, a gente tem que imaginar que uma população, a população de míldio, ela não é uniforme, assim como as nossas populações não são uniformes. A gente tem diversidade de cor de pele, de várias coisas. A população de um patógeno também é assim. Então, se eu considerar nesse quadrado aqui as bolinhas vermelhas como sendo aquela raça do patógeno que não consegue causar danos na Vitória, e considerar as bolinhas amarelas como aquela raça do patógeno que consegue causar danos à Vitória, eu posso ver que numa condição normal, a proporção de indivíduos vermelhos é muito maior que a proporção de indivíduos amarelos. Mas pode acontecer uma condição ambiental em que isso se inverta, que naquele momento, enquanto a umidade está muito alta e a temperatura está muito alta, isso favorece bastante o desenvolvimento daquela raça que consegue causar danos à Vitória, e é por isso que numa condição de muita chuva, com temperatura alta, a gente observa então os danos e às vezes até prejuízos financeiros mesmo na Vitória, tá? Essa situação ela costuma ocorrer somente quando ocorre essa condição ambiental. Agora, ao longo dos anos e com o crescimento da área plantada de Vitória, a tendência é que essa raça de patógenos se torne permanentemente prevalente na população. E aí sim a gente diz que houve a quebra de resistência da Vitória, tá? Mas para isso é necessário que a gente tenha vários ciclos de condição ambiental muito favorável, que a área plantada seja quase uniforme, vamos dizer assim. Agora, o que eu quero dizer aqui é que um dia, ao longo dos anos, isso vai acontecer, tá? E como é que a gente posterga esse acontecimento? A gente tem algumas formas de tornar isso, tornar essa resistência das plantas mais duradoura. Uma delas, que não vai funcionar agora para a Vitória, mas que o programa já está investindo nisso, é a gente variar as fontes de resistência, ou ter numa mesma planta várias fontes de resistências diferentes. Hoje a gente trabalha só com uma, eu falei para vocês, a RPV3. A gente tem outras 15 possibilidades. Então o programa já está trabalhando em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Curitibanos, para que a gente insira no programa novas fontes de resistência. A gente está avaliando isso e ao longo prazo a gente vai ter cultivares resistentes que não tenham só a RPV3, mas outras fontes de resistência ao míldio também. E até ao oídio, nós estamos trabalhando nesse sentido. E agora existem coisas que o produtor, ações que o produtor pode tomar agora, que podem postergar a quebra de resistência na Vitória, que um dia sim vai acontecer. Que são as seguintes: no caso de safras onde as chuvas estão acima da média, a gente recomenda que os produtores evitem, por exemplo, usar altas doses de adubação nitrogenada. Por quê? A vegetação
vai favorecer o desenvolvimento desses patógenos que são biotróficos, como o míldio, tá? Uma outra coisa que o produtor pode fazer é aplicar, né, nessas fases onde se espera nessas épocas onde se espera um regime de chuvas muito acima da média, é aplicar indutores de resistência, como fosfito, por exemplo, tá? Em rotação com fungicidas. E também, na época onde a chuva, nesses períodos onde a gente espera uma chuva acima da média, aplicar fungicidas que tenham um modo de ação diferentes, ou então misturar fungicida sistêmico com fungicidas de contato a cada 15 dias, quando se espera chuvas muito acima da média, tá? Já em anos normais, o produtor, para nos ajudar a postergar a quebra de resistência da vitória, ele pode efetuar uma aplicação de fungicida uma vez por mês ou a cada 45 dias, desde que se observe que o patógeno está na área, ou seja, que a gente observe lesões ou sintomas da doença a campo. Então eu posso fazer essas aplicações a cada mês ou a cada 45 dias, e para que isso? Para que a gente mantenha a pressão de inóculo, ou seja, a população do míldio baixa, especialmente daquelas raças que conseguem vencer a resistência da vitória. Tá? Então essas são ações que a gente pode fazer para postergar, e que nesse caso do produtor tem que ser feitas em conjunto, né? Para a gente postergar a quebra de resistência na vitória. Então, isso eram alguns aspectos que eu queria comentar com vocês sobre a resistência. O outro aspecto que eu quero comentar com vocês, com respeito às uvas de mesa, é com respeito ao ponto de colheita, ou seja, ações que o produtor faz e que vão definir o sabor da vitória lá na gôndola. A vitória, ela tem um sabor fantástico, que é definido pela genética dela. Agora, muitos produtores, muitos consumidores reclamam conosco aqui na Embrapa de que ele comprou a vitória lá no supermercado e ela não estava com o sabor que ele já conhece, que é um sabor bem diferenciado. Por que que isso acontece? E como é que a gente pode se defender de comprar uma vitória com um sabor ruim? Porque o sabor dela é muito bom, mas quando é ruim, ele dá um travo, parece um caqui verde, uma banana verde, é muito ruim, pode ser muito ruim também. Então, como é que a gente faz para evitar de ter esse dissabor? Nós fizemos um experimento aqui na Serra Gaúcha, acompanhando a maturação da vitória, tá? O que é que nós fizemos? A partir do momento em que houve o início da maturação, que a gente chama de ponto zero aqui, nós coletamos a cada 10 dias cachos da vitória no parreiral e avaliamos a acidez, o conteúdo de açúcar, a acidez que está em vermelho aqui no gráfico, o conteúdo de açúcar medido em Brix, que está em verde, e a cor, que está aqui em azul. E também calculamos a relação Brix-acidez, que é usada para definir o ponto de colheita, e a cor da baga, tá? Em azul. Então, o que a gente pode observar é o seguinte: a partir do 30º dia após o início da maturação, a cor que a baga da vitória assume já é a cor que ela vai ter ao final da maturação. É uma cor preta já definida. Mas, se a gente observar que aos 30 dias, o conteúdo de açúcares ainda vai estar muito baixo, vai estar em torno de 15 Brix. E a acidez vai estar muito alta ainda. E a relação Brix-acidez não vai estar aquela que é exigida pela cultivar vitória. Tá? Então, se o produtor colhe a vitória entre 30 e 40 dias depois da maturação, essa uva vai chegar na gôndola com a cor correta, mas com o sabor errado, porque ela ainda não está madura. Então o produtor ele não pode colher a vitória com base na coloração da baga. Ele tem que colher a vitória com base no conteúdo de açúcares, ele tem que ir lá e medir o Brix dela. E só colher essa vitória quando ela tiver com o Brix entre 19 e 20, acima disso. Tá?
Ou seja, ele pode, no caso aqui, ele poderia colher a vitória entre 40 e 50 dias depois da maturação. Então esse é o conselho que eu posso dar para o produtor. E que a gente sempre aconselha. Em todas as palestras que a gente dá sobre a vitória, a gente fala sobre isso, que isso é uma coisa muito importante, né? Para não estragar, para cultivar não ser queimada, vamos dizer assim. E para o consumidor, qual é o conselho que eu posso dar? É o seguinte, você vai ao supermercado, comprou a cumbuca com Vitória, olha a marca, levou para casa, abriu, consumiu, estava boa? Ótimo, volto, compro a mesma marca. Comprou várias vezes, se manteve aquele padrão de qualidade, da qualidade do sabor. Vez ou outra pode ser que aconteça que não, mas eventualmente. Agora, comprou uma vez, o sabor não estava bom. Comprou a segunda vez, o sabor não estava bom. A terceira, o sabor não estava bom. Não compre mais dessa marca. É esse o conselho que a gente pode dar para o consumidor. Então, isso é o que eu queria comentar sobre a questão de sabor e ponto de maturação na Vitória. E, finalmente, eu queria falar, finalizando já, queria falar sobre os compostos relacionados à saúde nas cultivares de uva de mesa. E aqui eu vou me referir a alguns dados não publicados que a gente gerou aqui na Embrapa e também a um trabalho que foi publicado em parceria com a Universidade de Maringá, que então qualificou os compostos relacionados à saúde presentes na Vitória. Aqui no nosso experimento aqui, nós avaliamos o índice de polifenóis totais e as antocianas totais nas safras que vão de 2015 a 2018, tá? E o que a gente observa é que a BRS Núbia e a BRS Vitória, elas se destacam tanto com respeito ao índice de polifenóis totais, quanto ao conteúdo de antocianinas. E os compostos relacionados à saúde da Vitória, eles foram então qualificados nesse trabalho feito em parceria com a Universidade de Maringá. Estimaram que na Vitória o total de antocianinas é de cerca de 1.700 miligramas por quilo de bagas frescas. O total de flavonóis é de 66 miligramas por quilo de bagas frescas e de flavans é de 553 miligramas por quilo de baga fresca. Quando, no caso das antocianas e da catequina e epicatequina, eu comparo isso com o suco da Violeta, que foi a cultivar que apresentou o maior nível desses compostos no suco, eu vejo que, no caso das antocianinas, a Violeta tem cerca de 1/3 das antocianinas em 1 litro de suco, em comparação com as antocianinas presentes em 1 quilo de uva Vitória. Então, se eu comer 200 gramas de uva Vitória, eu vou ingerir 3 vezes mais antocianinas do que se eu tomar um copo de 200 ml de suco da Violeta. E com relação aos flavonóis, o conteúdo de flavonóis na BRS Vitória equivale ao conteúdo de flavonóis na cultivar Bordeaux. Tá? E eu quero dizer com isso assim, que a gente dá muita ênfase para o suco, mas comer a fruta fresca também você pode consumir a mesma ou até uma quantidade maior de compostos relacionados à saúde. Tá? No caso da Vitória, que a gente viu é uma uva excepcional, comparada com outras, a Vitória e a Núbia se destacam, comparadas com Isis, Melodia, e Itália e Benitaca, como a gente viu no slide anterior. Qual é a perspectiva que a gente tem no desenvolvimento de novas cultivares de uvas de mesa? A gente está com uma expectativa muito grande na cultivar Melodia. Ela foi muito bem aceita pelos produtores lá no norte. Ela já é recomendada aqui para o sul, para cultivo sobre plástico, e está sendo validada agora lá na região nordeste, em Petrolina, e está sendo muito bem aceita pelos produtores, e a gente tem certeza, ela tem um sabor excepcional, uma cor muito bonita, a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Uma outra uva que está também em validação no Vale, que talvez essa a gente tenha que ajustar um pouco mais, vai demorar um pouco mais de tempo para a gente ajustar o cultivo dela lá, é a Seleção 53, que é uma uva branca, tá?
que está sendo validada aqui no Sul também, e que aqui no Sul a gente tem certeza já que ela já tem um pacote de recomendação para ela, e agora falta a gente ajustar esse pacote lá na região tropical. Nós temos agora também, entrando em validação, 5 novos materiais lá no Vale, tá? São materiais que apresentam, como a gente pode ver aqui, tem uvas pretas, tem uma uva vermelha, uva branca. Eles diferem bastante com respeito aos sabores, a cor de baga, formato de baga. E numa perspectiva de longo prazo, agora em 2009 e 2020, nós fizemos várias seleções em campo de híbrido de uvas de mesas apirênicas. Por exemplo, essa primeira aqui, foi a primeira safra dela, a primeira vez que a gente viu a uva, ela já veio com o cacho praticamente pronto, né? Com uma baga grande, apirênica. Então a gente tem a longo prazo também uma perspectiva muito boa da gente ter bons materiais para oferecer para esse segmento nos próximos anos. Era isso. A minha conversa com vocês hoje era mais ou menos por esses temas. Eu agradeço muito a todos que assistiram. E deixo vocês aqui com as fotos de alguns dos nossos parceiros, tá? Alguns dos nossos validadores de uva de mesa em várias regiões do país. Até a próxima!